Como lidar com pessoas difíceis? Quem nunca teve essa situação? Quem nunca viveu com uma pessoa difícil, né? Quem nunca teve um relacionamento, ou às vezes até dentro de casa. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. O que são pessoas difíceis? Na minha opinião, pessoas difíceis são pessoas controladoras, pessoas autoritárias, pessoas ingratas, pessoas aproveitadoras, pessoas pessimistas, pessoas que encontram um problema para cada solução, pessoas que não conseguem ver o lado bom da vida. Quando você conversa com ela, às vezes você sai pesado, né? Sai carregado. Aquela pessoa ali, ela está carregando muita emoção negativa, muita angústia, muita tristeza. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre pessoas difíceis de se relacionar é que ninguém é uma pessoa difícil por natureza. Essa pessoa, né, que às vezes nós declaramos, julgamos ela como uma pessoa difícil, ela carrega dores, carrega traumas, carrega dificuldades. Por isso, às vezes, ela se comporta desse jeito. E ela não sabe como lidar com essas questões, com as suas frustrações, com as suas perdas. E ela se torna essa pessoa, às vezes, amargurada, às vezes, a forma dela se sentir bem. Tem algumas pessoas que são arrogantes, né? Se sentem melhores que os outros. Tem aquelas pessoas muito negativas, que em tudo vê dificuldade, que em tudo vê problema. Então, essas pessoas são difíceis, sim, não vamos negar, né? E essas pessoas, ao nos relacionar com elas, a gente sente um desconforto em nós. Então, o primeiro passo para lidar com essas pessoas, e talvez você é a pessoa difícil que você está vendo esse vídeo, né? Então, eu quero te dizer que você não é assim simplesmente porque você quer, mas porque você vive, né? Você vem carregando com você uma carga emocional de dor, de tristeza, e que é possível também você liberar isso. Pessoal, saiba que o ser humano, na essência, ele é paz e tranquilidade, paz e amor. Quando Deus nos fez, lá na nossa essência, a nossa originalidade é paz e tranquilidade, paz e amor. Ou seja, somos no nosso centro, na nossa essência, que é a nossa parte, a nossa sementinha que se conecta com Deus, ela é uma parte muito boa. O que que acontece? Como a gente vai vivendo, a gente vai acumulando sujeirinhas emocionais. Passa por uma tristeza aqui, por uma angústia ali, por uma decepção acolá e isso vai somando. E é como se isso fosse nos poluindo o nosso inconsciente, poluindo o nosso bem-estar. E aí nós nos tornamos pessoas, às vezes, difíceis, pessoas amarguradas, né? Mas é importante que você saiba que tem como resolver isso, tem como solucionar. Como? Você limpando cada dor que você carrega. E você que convive com uma pessoa difícil, como você deve agir? Primeira coisa, tente não julgar essa pessoa. Ela carrega dores, ela carrega dificuldades que ela não sabe lidar. Em segundo plano, como você pode compreender como isso tem uma relação com você? Existe uma regra no mundo terapêutico, vamos dizer assim, como se o outro refletisse aquilo que nós temos guardado dentro de nós. Então, nos relacionar com pessoas difíceis é uma grande oportunidade da gente ver o que tem guardado dentro de nós que se conecta com essa pessoa. E ao nos relacionarmos com ela, isso vem à tona, tá? Então, como isso funciona? Às vezes você lida com uma pessoa muito autoritária. Ou você pode ser um pouco autoritário também e você não tolera isso nela, e isso reflete em você. Ou você teve uma criação, às vezes teve pais muito autoritários, que a hora que você percebe aquilo, você sente aquela repulsa, né? Ou às vezes você teve uma convivência com uma pessoa muito crítica. Então, observa, essa situação do presente, ela tem alguma conexão com algo do passado que você já viveu?
Porque normalmente quase nada é novo, gente. Então, às vezes, observa que a maioria das vezes tem padrões que se repetem. Por exemplo, a pessoa sempre convive com um alcoólatra. Vamos dar um exemplo de mulheres. O primeiro namorado foi alcoólatra, o segundo, o terceiro, o quarto, o marido é alcoólatra. Então, dentro dela, existe uma razão que se conecta com isso. O quê? Às vezes um familiar, né? Às vezes um pai que bebia muito e ela ficou vibrando naquele sentimento, naquela energia do álcool ali, do vício. Então, faz essa análise. O que essa pessoa te desperta? Você já viveu isso antes? Tem alguém no seu círculo familiar que desperta essas mesmas sensações? Se sim, então comece a observar. Eu lembro de uma época que eu tive uma dificuldade de relacionamento no meu antigo trabalho. Era impressionante. Todas as sessões que eu fiz, começando com essa pessoa, terminava em alguém do meu ciclo íntimo familiar. Então, essa pessoa veio me mostrar os problemas que eu tinha mal resolvidos, né, com as pessoas dentro da minha casa. Então, é uma ótima oportunidade para você ver o que precisa ser curado. E como você pode fazer isso? Como você pode se curar? Olha para essa pessoa e veja os sentimentos que elas te causam. Por exemplo, você sente raiva ao ficar perto dessa pessoa? O comportamento dela te irrita? O comportamento dela te deixa triste? O comportamento dela te deixa nervoso, nervosa? Como é que você se sente? Você se sente desvalorizado por essa pessoa? Você se sente desrespeitado? Você se sente inferior? Como você se sente? Dê nome ao sentimento. Pensa na pessoa, observa o seu corpo e vê o que você sente. Exemplo, penso na pessoa que reclama muito. Aí você vai perceber, aquilo me dá um desânimo, uma tristeza, uma vontade de ficar longe dessa pessoa. E olhe o seu corpo, faz tipo um scanner, faz um raio-x no corpo, observando o que que você está sentindo. Quando você fizer isso, você vai avaliar de 0 a 10 quanto que é a intensidade desse sentimento. É muito forte? É aquela, às vezes, for uma raiva, ela é tão forte que você dá vontade de socar a cara da pessoa? Dê a intensidade para você avaliar. Depois é você apenas aplicar a técnica. Essa técnica DFT, que é extremamente fácil, que é extremamente poderosa e que pode trazer uma transformação incrível na sua vida. Quando você identifica o sentimento, identifica a intensidade e você olha para a pessoa e está vendo o que está sentindo, você aplica a técnica. Então, eu quero deixar um exercício prático para você. A técnica DFT, como eu venho falando, né? Você toca em algumas partes do corpo, falando daquilo que está sentindo. Então, vamos dar um exemplo. É, vamos dizer que você sinta raiva de uma pessoa arrogante, né? Você vai dar a nota 8, por exemplo, de raiva dessa pessoa. Às vezes a pessoa é autoritária com você, ela é sem educação com você, isso te irrita. Então você vai tocar nas partes do seu corpo falando sobre esse sentimento. A tendência é que esse sentimento vai se dissolver. Ao se dissolver, você vai aprender a se posicionar melhor com as pessoas. Por exemplo, essa pessoa, você não consegue falar que ela te machuca com as atitudes dela e você engole tudo calada? Se for o caso, ao dissolver, por exemplo, você tem medo de falar e ela te criticar ainda mais? Medo do julgamento? Se você dissolve aquele medo dela, o medo do julgamento, você consegue se posicionar e estabelecer limites e dizer: chega, você não vai me tratar assim mais. Ou às vezes você vai afastar, entendeu? Se protegendo emocionalmente, para que a pessoa não interfira no seu bem-estar, para que ela não venha te prejudicar emocionalmente, tá bom? Então, comece assim. E depois, se desejar, avalie isso mais profundamente, para que você possa, às vezes, tem dores mais profundas com relação a essas pessoas. Observa que as pessoas são espelhos do que nós guardamos dentro de nós. Então, se tem algo que te incomoda muito, observa se existe uma raiz em você que está vinculada a isso.
Então, vamos de exercício prático. Vamos falar de raiva da pessoa arrogante. Na sua casa, você vai dar nome exato ao que a pessoa faz que te irrita. Se tiver situações específicas, por exemplo, me maltratou na frente do chefe, exemplo, né? Foi grossa comigo na frente do meu marido. Ou meu marido foi sem educação comigo na frente dos meus filhos. Então, você vai dar nome às situações e ver exatamente como você se sente. Então, vou fazer uma rodada aqui para que você possa fazer na sua casa, tá bom? Fala assim, mesmo que eu sinta muita raiva de o fulano me tratar dessa maneira grosseira, mesmo assim eu me amo, me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta irritada, triste e chateada pela forma, vamos colocar marido aqui para ficar mais real, que o meu marido me trata, mesmo assim eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta desconfortável pela forma como sou tratada pelo meu marido, mesmo assim eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. Eu sinto um desconforto em mim. Eu sinto raiva. Eu não gosto de pessoas mal educadas. Eu me sinto muito mal. Me sinto desconfortável quando sou tratada de maneira grosseira, sem educação e arrogante. Eu me sinto desconfortável. E eu me sinto tão mal que eu fico assim o dia todo. Às vezes fico dias desconfortáveis. Isso me incomoda. Eu sinto desconforto em mim ao ser maltratada, ao ser tratada com falta de educação, ao ser tratada de uma maneira arrogante. Tudo isso mexe com o meu emocional. E isso também me perturba. Isso me faz muito mal. Quando você fizer, eu te sugiro que você faça, dependendo da intensidade, pelo menos uns 20 minutos, meia hora por dia. Ao finalizar, sempre lembre de fazer com uma rodada mais positiva. Fala assim, mesmo que a pessoa, o meu marido me trate dessa maneira, ainda assim, eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Mesmo que o meu marido seja uma pessoa difícil e eu não consiga lidar com ele direito, ainda assim, eu escolho cuidar de mim, porque o outro eu não posso mudar, mas eu posso escolher como me sinto diante da situação e posso liberar toda a tensão, todo estresse, toda angústia e ainda encontrar soluções de como conviver melhor com ele. Eu vou liberando toda a irritação, toda a tristeza, toda a decepção com as pessoas e vou ficando em paz e tranquilidade. Pessoal, então se você fizer isso, você vai conseguir dissolver em você os sentimentos que a pessoa te causa. E se é algo muito difícil, eu te indico que você possa fazer sim um acompanhamento terapêutico para você limpar as dores mais profundas, porque às vezes você tem algum trauma de alguma vivência que está afetando a sua vida, né? E se você, que é a pessoa difícil, se permita, porque se você é difícil, você também vive mal, você também vive triste. Então, a terapia é um processo que faz você se conectar com a sua paz interior, você ficar em paz, você limpar suas dores mais profundas, você limpar as suas frustrações, você limpar as suas tristezas. E aí você fica em estado de paz e todos ao seu redor também ficam, tá bom? Então, compartilhe o meu conteúdo, Neila Machado, terapeuta. Me dê sugestões, eu amei, foi uma amiga querida que me deu essa sugestão desse tema e eu fico feliz em contribuir para que as pessoas possam alcançar esse estado de paz, de bem-estar emocional dentro delas, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.